Meu nome é André Felipe, eu sou arquiteto de soluções da AWS e esse é o vídeo de introdução da série de tutoriais técnicos focada em backup e proteção de dados com a AWS. Nós vamos abordar alguns temas aqui. Inicialmente, eu vou falar sobre backup na AWS com conector de nuvem. Depois, passaremos por conceitos básicos, alguns dos conceitos básicos do Amazon Simple Storage Service, o Amazon S3. Vou falar também sobre outro modelo de backup, que é aquele via Gateway com uma ferramenta chamada AWS Storage Gateway. Vamos conhecer o AWS Backup, que ele permite o gerenciamento de backups de forma centralizada. E, por fim, vamos passar rapidamente sobre uma forma interessante que a gente tem para transferir dados de forma offline para a AWS. Então vamos lá, aqui nós temos o modelo tradicional de backup. Nesse modelo, normalmente temos backups de curta duração sendo colocados ali em discos ou em appliances para backup, e os de longa duração são colocados em fita. Nós podemos ter fitas on-site e fitas off-site, dependendo da estratégia da sua empresa, tá? Com a AWS, os fabricantes de soluções de backup viram ali que os clientes eles gostariam de ter os benefícios da AWS no mundo ali, no universo do backup mais tradicional. Então, por isso que eles criaram conectores que conversam diretamente com a AWS. Esses conectores eles foram feitos para conversar diretamente com o Amazon S3. O Amazon Simple Storage Service ele é um serviço que fornece ali armazenamento de objetos. As soluções de backup, elas conseguem ler e escrever diretamente nessa ferramenta, nesse serviço da AWS, usando as chamadas de API nativas dela. Então, o Amazon S3 é onde ficam armazenados os dados e existem muitos benefícios e muitas considerações importantes que a gente tem que levar em conta quando a gente fala dele. Uma consideração é escolher bem a classe de armazenamento que a gente vai utilizar. O Amazon S3 ele possui diversas classes e a gente tem que pensar em alguns fatores antes de determinar qual usar. O primeiro fator é o da frequência com que eu vou acessar aquele dado. Eu preciso acessar esse dado frequentemente ou é raramente que eu acesso ele? Outro fator é que eu tenho que pensar em quanto tempo eu preciso ter esse dado de volta quando eu acesso ele. Quanto tempo eu posso ficar ali, eu posso esperar para obter esse dado de volta. Podem ser minutos ou podem ser horas ou dias. Então existem essas diferenças. Se o dado é ativo e eu acesso ele a qualquer hora, ele tem essa característica ali mais quente. Então a melhor classe é a S3 Standard. Se o dado é acessado apenas algumas vezes, em um período ali, sei lá, 2 anos, e eu posso esperar ali horas para recuperar ele, ou seja, ou minutos, né? Ele tem essa característica mais fria, ele pode ser armazenado no S3 Glacier. E existem outras classes que não nos aprofundamos muito aqui, não, a gente não vai se aprofundar muito nesse vídeo, mas que também podem ser usadas, e a escolha da classe é importante para que você possua o melhor custo-benefício ali do seu projeto. Porque cada uma dessas classes ela tem precificação diferente. Então, isso é muito importante de ter em mente. Uma característica ainda importante é que você consegue gerenciar o ciclo de vida dos dados que você possui no S3. Você pode definir regras como, por exemplo, mover um dado automaticamente do S3 Standard para o S3 Glacier depois de um período de 1 ano para poder arquivar ele. Ou você pode definir quando um objeto tem que ser excluído. O dado pode estar ali no S3 Standard e você pode definir que depois de 2 meses esse dado expire. E tem outros aspectos relevantes, como por exemplo, versionamento. Você pode ter várias versões de um objeto, isso te ajuda a proteger o teu dado. Você consegue recuperar uma versão anterior mais facilmente, caso ali haja uma falha humana, de alguém fazer algo sem querer, né? Ou uma sobrescrita por parte da camada de aplicação que interage com S3. Você consegue ter controles de acesso refinados ali para controlar o acesso às informações e refinar que apenas entidades apropriadas consigam acessar a informação que está no S3. E embora aí existe todo um universo de funcionalidades, tá, do Amazon S3, uma que eu gostaria de salientar também é o S3 Object Lock.
E por que esse cara é importante? Porque com ele você consegue armazenar arquivos usando um modelo ali, o Write Once, Read Many, WORM. Você consegue prevenir que um objeto seja excluído ou sobrescrito por um tempo indefinido ou por um intervalo de tempo que você defina ali, tá? Qualquer tentativa de manipular, copiar, encriptar, enfim, tudo isso vai falhar nessa janela de tempo, embora você ainda consiga ler os arquivos. Então isso é muito importante por, primeiro, motivo de regulamentação, tá? Existem algumas que necessitam ali desse tipo de cenário, ou simplesmente porque você quer garantir que a sua informação não vai ser alterada. E essa característica é essencial para que você tenha um processo de proteção de dados bem feito e é algo especialmente útil quando organizações querem ter uma camada mais de proteção contra, por exemplo, ataques de ransomware. Então, é bem interessante, existe todo um universo de funcionalidades do S3. Aqui nós temos parceiros AWS com conectores que conversam com o S3. É interessante que você dê uma olhada aí na documentação ou se não entre em contato com seu fornecedor para verificar essa questão de compatibilidade, tá? Mas beleza, André, eu já tenho aqui o meu processo, por exemplo, de fita que ele já está estabelecido. Eu tenho ele como parte aí da minha estratégia de proteção de dados. Eu não quero ou até nem consigo, né, mudar isso num futuro próximo. Ou, André, o meu software aqui de backup não tem conector nativo para conversar diretamente com o S3. Então, nesse caso, existe aí um gateway que serve como intermediário desse processo, que você vê aqui do lado direito. É para isso que existe essa ferramenta, o AWS Storage Gateway. Ele quem fica ali no ambiente on-premises e fala com seu ambiente atual via NFS, SMB, a SCSI. No caso de substituição de, por exemplo, substituir fita, ele opera ali como um VTL via a SCSI, né? Então, vendo isso aqui de forma gráfica, eu tenho as aplicações que usam os protocolos que citei antes para falar com as bibliotecas de fita. O AWS Storage Gateway ele é esse intermediário que pode ser ali uma máquina física, né, uma virtual, pode ser VMware, Hyper-V, Amazon EC2, KVM, ele que faz o meio de campo entre as aplicações e a AWS. Então, dependendo do tipo que você selecionar, você pode armazenar as informações no S3 ou no Glacier, por exemplo, depende ali de que sabor do Storage Gateway você vai selecionar, tá? Existem diferentes deles, o Amazon S3 File Gateway, ele se apresenta para aplicações como um compartilhamento ali via SMB, né? Geralmente para Windows, ou também NFS, que a gente vê em Linux, e os dados eles terminam sendo armazenados ali no S3, tá? Um segundo tipo é o Amazon FSX File Gateway. É algo similar, mas um pouco diferente, porque aqui você tem um sistema de arquivos mesmo gerenciado do lado AWS, que é outro serviço chamado Amazon FSX for Windows File Server. E tem esse gateway para cache local se apresentando ali como um SMB, né, para que você tenha esse cache local do seu sistema de arquivos que está na AWS sendo gerenciado lá um serviço separado da AWS. Existe o Tape Gateway, que aparece ali como uma Virtual Tape Library. Ele pode ser usado para substituir fitas. Você monta as fitas e elas aparecem no S3 ali em standard e você pode arquivar isso para o Glacier, tá? E outro tipo é o Volume Gateway, ele aparece ali como um volume iSCSI, né, para as aplicações, e do lado da AWS aparecem como snapshots EBS que ficam ali armazenados no Amazon S3. Então, legal, a gente conheceu alguns modelos interessantes de se fazer backup com a AWS e agora vamos ampliar ainda mais esses conceitos, introduzindo aqui o AWS Backup, tá? E aqui a gente vai seguir o seguinte modelo mental. Nós temos ali diversos serviços da AWS, então eu já estou falando aqui de serviços do lado da AWS, então se você já usa a AWS, se você já usa RDS, DynamoDB, EFS, o FSX,
o Storage Gateway, né? Cada um deles tem ali suas interfaces, tem o respectivo jeito de você trabalhar com eles, e nós queremos uma forma de centralizar, uma forma centralizada de automatizar e também de fazer o gerenciamento dos backups. Então, essa é a ideia do AWS Backup. Você pode criar política, definir ali quando fazer os backups, os períodos de retenção, gerenciar acesso via Identity and Access Management, né, o IAM, configurar notificação, configurar log. Você unifica suas operações de backup e protege melhor os seus dados, tá? E legal, essa foi a introdução do AWS Backup. Mas e se eu quiser levar para a nuvem? Vou precisar levar esses dados para a nuvem, né? Então, se eu precisar levar um grande volume de dados, na casa ali de, sei lá, centenas de terabytes, mas eu não tenho banda, eu preciso mover isso ali, sei lá, de uma vez só, né? Big Bang, mas eu não tenho banda para fazer essa movimentação para a nuvem. Então, você começa a pensar em uma transferência offline dos dados e fazer essa transferência ali de uma forma sem utilizar a internet. Então, você tem que pensar nisso, você tem que pensar no AWS Snowball Edge. Você vai lá na plataforma da AWS, solicita uma caixinha como essa, depois de alguns dias ela chega no local que você solicitou, você conecta ela, né, com o seu ambiente, insere seus dados e envia de volta esse dispositivo para a gente, e seus dados são carregados ali no Amazon S3. Você tem essa ingestão facilitada e o AWS Snowball Edge ele pode ser um grande aliado na sua estratégia caso você precise enviar muita informação, tá? Então, é tudo isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa introdução sobre backup. E caso vocês queiram conversar com a AWS, acessem aqui o QR Code. Vocês podem também no canto superior do vídeo clicar no card e ver mais tutoriais, cases de clientes e conteúdos como e-books no nosso centro de recursos. Então, acessa lá, dá uma olhada, você vai curtir bastante. E mais uma vez, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e até a próxima.